período. Bom, substituindo esses valores, se a gente substituir aqui, aí no módulo vocês têm toda essa operação, né? Substituindo S1, poupança do período 1, por esses valores aqui, nós vamos chegar a uma equação, que eu vou colocar já do lado de cá. Nós vamos chegar aqui à chamada restrição intertemporal do consumo, que é a seguinte: o consumo no período 1 mais o consumo no período 2 trazido a valor presente, vou explicar isso daqui, tem que ser igual à renda no período 1, mais a renda no período 2 também trazida a valor presente. Cadê? Está aparecendo aqui? Esse lado agora aqui do quadro, isso. Desenvolvendo aquela equação, tá? Nós vamos chegar até isso daqui. No módulo você tem toda a solução para a gente não gastar muito tempo. Essa restrição intertemporal do consumo diz que a soma da renda atual com a renda futura, olha aqui, ó, C1 mais C2, sendo que essa renda futura, eu trouxe ela a valor presente, aqui é um pouco da matemática financeira também, não é isso? Quando eu tenho um valor futuro, eu quero saber o valor atual, eu tenho que aplicar aqui esse fator. Eu tenho que dividir por 1 mais a taxa de juros durante o período. Se, por exemplo, os juros, né, acumulados aí foram de 80%, então 1 mais 0,8. Então eu vou trazer o consumo futuro a preços de hoje, a valor presente. A soma disso daqui, necessariamente, tem que ser igual à renda atual, mas a renda futura do sujeito também trazida a valor presente. Então nós temos a restrição intertemporal do consumo. Aqui há uma hipótese, né? Há uma hipótese que é a seguinte: o sujeito ele não vai deixar nenhuma herança, né, para os seus sucessores. Então os herdeiros não vão receber nada. Toda a renda do sujeito vai ser utilizada ao longo da sua vida. A renda atual é a renda futura, ele vai fazer gastos de consumo atual e de consumo futuro. Da mesma maneira, o sujeito ele também não vai deixar dívidas para os seus sucessores, né? Ninguém vai herdar dívida dele, porque se ele contrair dívidas no período 1, ele vai pagar essas dívidas no período 2. Então tem essa hipótese aí para simplificar. Certo? Bom, essa restrição intertemporal do consumo pode ser representada graficamente. De que forma? Muito semelhante com o que nós vimos na teoria da escolha. Nós vemos que agora o indivíduo ele tem que fazer uma escolha se ele quer fazer maior nível de consumo atual ou se ele quer fazer maior nível de consumo futuro. Se ele quer consumir mais no período 1 ou se ele quer consumir mais no período 2. E aquela equação pode ser representada através dessa reta aqui. Essa é a reta de restrição intertemporal do consumo. Significado dessa reta: qualquer ponto ao longo dessa reta significa uma certa combinação de gastos de consumo no momento atual e de gastos de consumo no momento futuro, de modo que toda a renda do consumidor está sendo utilizada. Ele não está deixando nenhuma herança aí para os seus sucessores. Ele está usando toda a sua renda, ou no momento atual, ou no momento futuro. Qualquer ponto aqui, abaixo dessa reta, indica combinações de gastos de consumo atual e futuro que não estão utilizando toda a renda. Então o sujeito não está usando toda a renda disponível ao longo da vida. Como os agentes econômicos são considerados racionais, entende-se que eles vão escolher alguma combinação de consumo ao longo dessa reta. Mas qual é a combinação? O que é melhor? O sujeito ser um grande consumidor no presente e no futuro
ele consumir menos, ou ele ser bastante poupador, né? Ser bastante poupador, consumir pouco no presente e poder ter um nível de consumo mais elevado. Vai depender das preferências intertemporais. Da mesma maneira como nós temos aquelas curvas de indiferença, se o sujeito prefere mais a cesta de bens A, a cesta de bens B, né? Ele pode preferir também consumir mais no presente ou mais no futuro. Nós vamos ter também aqui uma curva de indiferença, U1, que mostra diferentes combinações entre consumo atual e consumo futuro, de tal maneira que geram para o indivíduo o mesmo nível de satisfação. E teremos um ponto de equilíbrio também. Nesse ponto nesse ponto nós teremos o seguinte: o consumidor está atingindo a curva de indiferença mais externa possível, e esse ponto está determinando qual será o seu consumo no período 1 e qual será o seu consumo no período 2. Esse é um ponto de equilíbrio do consumidor. Equilíbrio do consumidor. Mais uma vez, o ponto de equilíbrio mostra o gasto de consumo ideal no momento atual, no período 1, e o gasto de consumo ideal no período 2. É assim que o sujeito vai alocar sua renda ao longo do tempo. Seus gastos de consumo serão definidos dessa maneira. Bom, agora nós vamos ter que analisar o impacto que isso vai ter sobre as decisões de consumo, se ele vai ser um sujeito mais poupador ou se ele vai ser mais gastador, né? Vamos analisar essa situação de forma prática através de uma questão de concurso. Então, nós vamos agora avançar um pouquinho para as questões, depois eu vou voltar aí também um pouco mais para a parte teórica. Vamos aqui para a questão de número 20. Vamos ver a questão de número 20. Questão aí de um concurso da Receita, então é uma questão interessante para a gente poder analisar esses conceitos. Tem um gráfico aí na questão que eu vou colocar aqui no quadro, tá? Não precisa botar aí na tela não, porque a formatação aí pode dar problema. Eu vou fazer ele aqui no quadro. Nessa questão 20, teremos aí o seguinte enunciado. Considere o seguinte gráfico, aí tem um gráfico que eu vou fazer agora. A questão 20, vou fazer ele aqui bem grande aqui na tela. Onde nós temos o consumo no período atual e o consumo no período futuro, C1 e C2. Temos aí também uma reta de restrição orçamentária intertemporal. Temos ainda uma curva de indiferença e aqui um ponto de equilíbrio do consumidor. E o que mais? E o gráfico está indicando para a gente qual é a renda atual. Olha aqui, Y1 é a renda atual. Ainda tem aqui essa linha aqui pontilhada. Esse é o gráfico que nós temos. A partir daí, a questão vai perguntar para a gente uma série de coisas. Vai perguntar, por exemplo, o que é que acontece no ponto de equilíbrio? O consumo é igual à renda atual? Ou o consumo futuro também é igual à renda futura? E assim por diante. Bom, primeira coisa, olhando aqui para o gráfico, a primeira informação importante é que se a renda atual do indivíduo é essa, Y1, nós já temos como descobrir a renda futura. Como? Até aqui a questão até deu uma ajudazinha aqui para a gente, né? Já colocou o pontilhado. Olhando aqui, saindo da renda atual, indo até a reta de restrição orçamentária,
nós teremos aqui esse ponto, e desse ponto para cá, vamos encontrar a renda futura. Certo? A renda futura está aqui, Y2. Porque a reta de restrição orçamentária mostra exatamente, né, a restrição do indivíduo, né, o quanto ele vai ter de renda disponível nos dois períodos, no período atual da vida dele e no período futuro. Então, se eu já sei qual é a renda atual, eu venho para cá e descubro qual é a renda futura. É esse ponto daqui. A segunda informação importante é que o equilíbrio do consumidor acontece no momento em que a reta de restrição orçamentária tangencia a curva de indiferença mais externa possível. Nós temos aí várias outras curvas de indiferença, elas não estão desenhadas aí no gráfico, nós temos infinitas curvas de indiferença, temos várias outras, mas a mais externa possível, aquela que o consumidor conseguiu atingir e tangenciar no único ponto é essa. Então, todas as outras aí deixam de ser interessantes, não tem interesse para a gente. Uma vez que o consumidor atingiu a sua curva de diferença mais externa possível, nesse ponto nós teremos a definição de quanto é que ele vai consumir no período atual. Ele vai consumir, né, esse valor, esses serão os gastos de consumo, e no período futuro também a gente vem para cá e descobre que no futuro ele vai consumir esse valor, C2. Pronto, fazendo isso, nós já temos agora condições de responder essa questão. O que é correto afirmar? Então vamos ver, a letra A diz o seguinte: no equilíbrio, C1 é igual a Y1 e C2 é igual a Y2. Falso. No equilíbrio, olha o que é que nós temos aqui. No equilíbrio, quem é maior? C1. C1 é maior do que Y1. O sujeito aqui, ele é um devedor. O indivíduo aqui, ele faz gastos de consumo superiores à sua renda. No presente, ele se comporta assim. Ele é um devedor. E no futuro, olha o que vai acontecer no futuro. A renda do sujeito é mais intensa, é mais elevada, né? A renda dele é maior do que o seu consumo futuro. No momento futuro, nós vamos ter isso daqui. Y2 é maior do que C2. Por quê? Por uma razão muito simples. Se o sujeito consumiu mais do que a sua renda no período atual, ele vai levar uma dívida para o futuro. No futuro, portanto, parte dos seus rendimentos serão utilizados para pagar a dívida e a outra parte para despesa de consumo. Então a letra A está errada. Na verdade, nós não temos essa igualdade entre Y1 e C1. Observe que este consumidor, né, encontrou seu ponto de equilíbrio dessa forma. Para este consumidor, com essas curvas de indiferença, é mais interessante se tornar um devedor. Digamos que ele espera um grande aumento salarial ou um volume de rendimentos, né, de propriedade, de aluguéis, ou uma herança. Digamos que ele tem uma expectativa de uma renda muito alta no futuro. Então, para ele pode suportar um nível de consumo maior do que a sua renda. É o que gera maior nível de satisfação. Outros consumidores, por sua vez, com mapas de indiferença, né, em uma outra posição, encontrariam uma satisfação maior sendo poupadores. Cuidado com isso, portanto. O consumidor no presente ele pode ser devedor ou pode ser poupador. O que é melhor? Depende das preferências subjetivas do indivíduo. Bom, vamos às outras. Na letra B, o consumo no primeiro período é menor que a renda no primeiro período. Isso aí também está errado. Olha aqui, o consumo no primeiro período ele é maior que a renda no primeiro período. Na letra C, o modelo sugere a existência de restrições de crédito no primeiro período.
Falso. Não há restrições de crédito. Pelo contrário, se o consumo é maior do que a renda, isso só é possível havendo disponibilidade de crédito, havendo a possibilidade do indivíduo tomar empréstimos. Se houver restrições de crédito, ele não teria como ser um devedor. Ele só poderia, de fato, consumir, né, até o máximo da sua própria renda. Na letra D, o consumidor ele é devedor no primeiro período. Verdade, né? Pode marcar a letra D, alternativa correta aí, nessa questão 20. A letra D, para perceber isso, para a gente, né, perceber por que ele é devedor, tivemos que localizar aqui, identificar a sua renda e identificar também suas despesas de consumo. Então ele é devedor mesmo, no primeiro período. Ele gasta mais do que ele ganha. Letra D é verdadeira. E a letra E, alterações nas taxas de juros não provocam alterações nos consumos dos períodos 1 e 2. Falso. Por quê? Se a taxa de juros aumenta, há uma tendência, há uma predisposição do consumidor a diminuir o seu consumo atual. Se a taxa de juros aumenta, então o custo da dívida que ele vai contrair vai ser mais elevado. Além disso, ele tem um estímulo maior para a poupança. Se a taxa de juros aumenta, vale a pena fazer um esforço, abrir mão de uma parcela maior do consumo, poupar mais, porque aí teria um consumo maior no futuro. Graficamente, nós vamos ter os efeitos da taxa de juros incidindo sobre a inclinação da reta de restrição orçamentária intertemporal. Atenção, hein? Essa reta ela se modifica, tá? Ela se modifica devido a dois fatores: variações na renda e variações na taxa de juros. Nós temos aqui uma reta de restrição orçamentária intertemporal. Essa reta daqui, pessoal, é o resultado dessa equação que nós vimos aqui. Tá? Aqui em cima nós vimos, se a gente começar a atribuir valores, mantida a renda constante, né? Mantida a renda constante, se a gente vai atribuindo valores para C1, C2 vai se modificando e vice-versa. Então nós temos essa reta daqui. Agora, e se a renda se modifica? Se houver um crescimento ou da renda atual ou da renda futura, haverá, nesse caso, uma expansão da reta de restrição orçamentária. Ela vai se deslocar inteiramente para a direita, ela vai se expandir. Observe que o que faz a reta de restrição orçamentária se expandir são aumentos ou da renda atual ou da renda futura. Do mesmo modo, se houver redução ou da renda atual ou da renda futura, né? Se, por exemplo, o sujeito acha que na aposentadoria ele vai receber menos ainda do que ele previu, então ele já reduz os seus gastos de consumo hoje. Então, a expansão, né, nesse caso, a gente não vai ter expansão, vai ter uma contração da reta de restrição orçamentária. Esse é o primeiro fator que influencia na posição da reta. Variações na renda. A outra variação que a gente pode ter é na taxa de juros. É na taxa de juros. Porque a inclinação dessa reta, a inclinação, ela é dada por menos 1 mais I. A inclinação é dada, né, por essa expressão, menos 1 mais I. Havendo um aumento na taxa de juros, a tendência é que o consumo atual diminua e que o consumo futuro se eleve. Então teremos uma modificação aqui na inclinação. Uma rotação aqui no sentido horário. Aumentou a taxa de juros, então há um desestímulo ao consumo atual e um estímulo ao consumo futuro. Na outra hipótese da taxa de juros cair, né, se a taxa de juros cai, o ato de poupar deixa de ser tão interessante
e já passa a ser mais interessante o ato de consumir. Então a rotação seria no sentido anti-horário, se houvesse queda na taxa de juros. É por isso que, voltando aí à nossa questão, a letra E está errada, né? Mudanças na taxa de juros vão causar, sim, alterações sobre o consumo no período 1 e no período 2. Contrariamente à função consumo keynesiana, né? A função consumo keynesiana, ela não prevê que a taxa de juros vai interferir sobre as despesas de consumo. Bom, vamos comentar também a questão número 21. Questão 21, ela vai tratar desse mesmo raciocínio, aí já é uma questão mais voltada para a macroeconomia, porque nós teremos essa restrição orçamentária intertemporal aplicada a um país, a restrição orçamentária que uma nação encontra. Já temos aí no quadro a questão 21, considere válida a seguinte restrição orçamentária intertemporal de 2 períodos para uma nação hipotética. Então nós vamos ter aí uma equação C1 mais C2 dividido por 1 mais R igual a Q1 mais Q2 dividido por 1 mais R.